Vamos lá, gente? Tô nervosa. Ela fica nervosa, assim, você vê que ela já quase inteira. Não vai ter perguntas difíceis, né? Por favor. Eu vou tentar ser... Olha só, a gente tem 2 riscos aqui, ok? Provavelmente eu vou fugir muito da pauta. Bases, quinto andar. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Denis Ferrari, CEO da Aces Inovação. E esse é o Inovação com Y, seu podcast que fala de inovação de um jeito descomplicado, de um jeito descontraído, com muita gente bonita e elegante. E hoje, esse que vos fala está aqui com 4 mulheres inovadoras, né? Uma ditadora da produção aqui, uma como co-host e 2 convidadas. Tudo bem com você, Mar? Tudo bem, Denis, e você? Melhor agora que estou gravando aqui esse podcast com vocês. E aí, Flavi, tudo bom com você? A Flavi é bom, a gente não dá muita moral pra ela não, porque senão ela assume o microfone e fica ditatorial. Inclusive, acho que é por isso que sua avó não gosta de mim, eu vou deixar isso no podcast, inclusive. Okay? Registra aí, porque ela deu uma dentro muito engraçado, foi ótimo, eu amei. Não. Amei, eu ri, há muito tempo eu não ria tanto. Ai. Uhum. Inclusive estou rasgando o roteiro que a Flavi fez. Ok? Porque hoje vai ser freestyle, porque vai ser um papo de comadre aqui. Afinal de contas, a história da Aces se confunde com a história dessas 2 pessoas que a gente vai estar conversando aqui hoje. Que é a Júlia Caiado e a Carol Ferreguete da Global Touch. Tudo bom, meninas? Olá, tudo bem? Que legal estar aqui hoje com vocês. Estou muito empolgada. Olá, tudo bom? Eu tô sentindo que eu subi na vida, né? Fazendo um podcast com toda essa estrutura aqui. Estou animada. Essa estrutura toda alugada, não leva... não, deixa eu subir a cabeça, não. E aí, meninas, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo ótimo. Trabalhando bastante, né, Júlia? Tudo intenso, eu diria. Essa é a palavra. Aprendendo bastante, fazendo muitas conexões por aí e muitos aprendizados, né? Acho que a nossa palavra é sempre desafio. Desafio é o que a gente vive todos os dias, é o que a gente ajuda nossos clientes a superar. Essa é a palavra de ordem. Nosso objetivo aqui hoje é aprender um pouco com a experiência de vocês. Vocês vão apresentar a Global Touch. A gente vai conversar um pouco sobre o que vocês aprenderam dentro dessas 2 anos e... Meio. 2 anos e meio de jornada, né? Da ideia até um negócio com faturamento consistente, desenvolvendo tecnologia, time crescendo. Agora vocês estão tendo que fazer gestão de pessoas, o que antigamente era só vocês 2, né? Essa semana tivemos uma reunião do time da Global Touch, já encheu uma sala bacana, né? Então, e nem tava todo mundo, né? Então é legal ver esse desenvolvimento. Mas vamos lá, meninas. Pra gente começar, eu queria um pouco que vocês se apresentassem e falassem um pouco de vocês. De onde que vocês vêm e o que vocês estão fazendo hoje na Global Touch. Bom, eu, Júlia Caiado, sou mineira. Acho que nem dá pra perceber, né, pelo meu sotaque. Tem mais mineiro do que capixaba aqui na Aces, né? Antes de tudo, sou mãe da Elisa, que hoje tem 3 anos, e sou cofundadora da Global Touch junto com a Carol. A minha história vem um pouquinho do mundo corporativo. Eu comecei dentro como diretora de novos negócios numa grande empresa. E chegou no momento que eu fiz a escolha pela carreira do empreendedorismo. Decidi fazer algo que realmente faz sentido, e a maternidade é uma oportunidade de realmente repensar, olhar para dentro e ver fazer a pergunta, né? Pelo que eu sairia de casa? O que faz sentido em termos de propósito? E qual que é a empresa que eu gostaria de trabalhar? E eu fui construir essa empresa. Eu fui atrás de construir aquilo que eu realmente gostaria de me dedicar. E foi daí que surgiu a ideia da Global Touch, de olhar um pouquinho para dentro e perceber que intercâmbio sempre foi uma coisa muito forte para mim. Então, eu queria juntar minha paixão por intercâmbio com a minha experiência de mais de 9 anos no mundo corporativo. E a inquietação era, será que as empresas podem fazer intercâmbio entre elas? Será que se a gente conseguir proporcionar que as empresas pudessem trocar experiências, elas conseguem aprender umas com as outras e a superar desafios? Então, essa foi
a provocação inicial. E, enfim, fazendo uma longa história curta, a gente participou de um evento chamado Startup Weekend, acho que muita gente deve conhecer, inclusive a gente se conheceu, né, Carol? Verdade. Isso aí dá pauta para uma outra podcast só sobre isso. Mas essa é um pouquinho da nossa trajetória e a gente está muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Intercâmbio aparece 2 vezes, porque você tanto fez intercâmbio, se eu não me engano, como você trabalhou também como espécie de intercâmbio corporativo de onde você veio, né? Exatamente. Tive a oportunidade de morar fora 2 vezes e prestar serviço para uma empresa americana chamada Eisenhower Foundation, na verdade é uma fundação, e eles têm o intercâmbio como um programa que eles dão uma bolsa para americanos conhecerem a sua área de atuação em outro país. E eles entendem que quando eles conhecem o que é diferente, conseguem compartilhar a experiência deles e vão para outro país apresentar a sua experiência e absorver aquilo que vem de lá, eles voltam muito mais preparados para poder enfrentar os desafios do mercado, do seu dia a dia, e eles acreditam que isso tem tudo a ver, sabe com o quê? Com a paz mundial. Que quando você conhece o que é diferente, você respeita muito mais, e quando você respeita, você tem uma tendência muito maior de promover paz. Então, os Estados Unidos é muito preocupado com isso, e eles entendem que o intercâmbio para troca de experiências é uma das ferramentas para chegar na paz. Bacana demais. Então, vocês acabaram se inspirando muito nesse projeto que você já estava tão envolvida, né? Isso acabou sendo uma referência muito interessante que vocês deram continuidade, de certa forma. Sim, isso sempre foi um trabalho meio paralelo, assim, uma coisa que eu fazia porque era apaixonada pelo resultado de ver as pessoas ampliando seus horizontes e voltar para casa falando, nossa, conheci uma realidade que eu não tinha ideia que o Brasil tinha área de saúde tão desenvolvida. Independente do setor, a gente consegue, né, fazer esse trabalho de construir uma agenda que fizesse sentido para eles. Só que isso é uma coisa muito restrita. Quem se candidata à bolsa, que faz um processo seletivo, que são poucas pessoas por ano no mundo inteiro. E a gente, inspirado nisso, quis meio um pouco democratizar isso para todas as empresas. Como que as empresas podem, através do intercâmbio e da troca de experiências, conseguirem realmente superar seus desafios e acelerar seus processos de aprendizagem. Você falou que o projeto nasceu... O projeto não nasceu, mas ali você apresentou ele no Startup Weekend, ali, formou o time inicial. Foi lá que você conheceu a Carol. E aí, Carol? Queria que você se apresentasse e falasse um pouco de você. Bom, eu sou engenheira, me formei em engenharia de produção. Na faculdade eu já sempre me envolvi com coisa relacionada a 3D, inovação. Na faculdade a gente escrevia bastante artigo, meu TCC foi voltado para isso, para inovação, para startups. Você é formada em quê? Engenharia de produção. E aí, quando eu me formei, eu queria trabalhar com inovação. E aqui em Vitória, isso era um pouco restrito ainda. Estava muito assim, morninho, vamos dizer. E eu comecei a trabalhar numa software house com gerenciamento de projetos, que tem um pouco a ver com a minha formação. Só que para a área de empresas que estavam nascendo, na parte web, na parte de aplicativos, startups, né? Nem todas eram startups, mas a maioria eram relacionadas a empresas nascentes com um alto grau de inovação. E eu comecei a trabalhar nessa empresa, assim, foi uma empresa que me ajudou muito na parte de conhecimento. Quando eu cheguei lá, eu achava que eu sabia, né, da faculdade, só que o mundo real é completamente diferente, as coisas acontecem com uma velocidade muito maior e eu aprendi muita coisa na marra, assim, foi um momento bem intenso para mim. E eu conto agora como que eu conheci a Júlia, ou a gente deixa isso para depois? Não, pode contar. Carolzinho, acho bacana a coincidência que vocês duas vivenciaram uma experiência fora do Brasil. Ah, isso é verdade. Nesse tempo de fazendo a faculdade, né, eu tive a oportunidade de morar no Canadá 1 ano e meio, fiz uma parte da minha faculdade lá. Lá é bem voltado para inovação e empreendedorismo. Eu não pude estagiar em uma área de inovação, infelizmente, mas queria muito, só que na minha cidade ela não estava tão focada nisso, ela era mais focada na parte industrial, né, na região que eu morava lá.
Mas foi uma experiência que, pra mim, foi, assim, completamente surreal. Foi muito diferente do que eu imaginava que poderia ser um intercâmbio, né? Morar sozinha, essas coisas, de ter que se virar com outra língua e fazer faculdade lá, que foi, assim, maravilhoso. Foi muito bom. Como que vocês se conheceram? Como é que foi a experiência lá no Startup Weekend? A minha versão ou a sua versão? Vou começar com a minha versão, porque eu não queria estar no Startup Weekend. Foi uma coisa assim, meu Deus do céu, parecia que eu tava carregando corrente, indo para aquele lugar. Eu já trabalhava com gerenciamento de startup, então eu tinha muitas startups gerenciando e eu não queria ir para o Startup Weekend, que eu já tinha entendido mais ou menos como que era. Eu falei, bom, eu não vou gerenciar mais uma ideia. Mas na época o meu chefe falou, não, eu paguei para você. E aí, o que você faz? Você vai, você não pode, né, jogar fora uma oportunidade dessa. E aí eu fui. Chegando lá, eu decidi que eu não ia dar nenhuma ideia, que eu não queria trabalhar, até porque eu fui direto, né? Então eu tava muito cansada. E aí comecei a ouvir as ideias, a dinâmica do evento é mais ou menos assim: você chega, dá a sua ideia, as melhores ideias vão formar grupos. E tinham várias ideias que eu gostei, votei em algumas, dentre elas a Global Touch. No meio do caminho desse percurso, a Global Touch só podiam ter 7 pessoas, né, Júlia? E tinham 11, eu acho, ou 10, alguma coisa nesse tipo. E aí, Júlia, pode continuar, terminar de contar a história. E aí, a Júlia, pra ela não ficar numa situação chata, na verdade, não. Ela pediu, faz uma apresentaçãozinha aí sua, cada um vai apresentar e eu vou escolher quem vai ficar aqui no meu grupo. A ideia inicial foi a Júlia que foi lá na frente falar. Cara, é muita marra, né? Me fala quem são vocês aí que eu vou escolher. Cara, exatamente isso. Foi exatamente isso. Falei, gente, olha a situação da pessoa. Ela não conhece ninguém, ela vai ter que escolher. Foi uma saia justa, muito chata. Ela vai ter que escolher entre pessoas que ela nunca conheceu. Eu falei, eu gostei de outros grupos, eu vou para outros grupos e aí você já não tem mais que me demitir. Aí eu fui para outro grupo. Aí o que eu pensei? É dela que eu preciso. É só dizer o não que apaixona, entendeu? É só negar que você fala, não, poxa. Mulher de malandro. Mas foi antes ou depois da apresentação? Depois. Foi depois. Não, o esquema foi o seguinte, tinha que dividir os grupos, né? E aí tinha gente querendo assim, pelo amor de Deus, vamos formar um grupo aqui comigo que eu preciso dar sequência pra minha ideia. No meu caso foi justamente o contrário. Eu tinha acabado de mudar pra Vitória, não conhecia realmente ninguém. Nunca tinha ouvido falar de startup e inovação. Era tipo, a pessoa pulou de paraquedas ali, realmente tinha a ideia, tinha acabado de chegar na cidade, vamos Estranho lá. no ninho. Vamos ver o que vai dar, né? E aí rolou isso, de cada um se apresentar, porque foi o único jeito que eu entendi que eu podia, enfim, falar sim ou não pra algumas pessoas, né? Mas foi muito chato, foi uma saia justa muito chata. E aí quando a Carol se apresentou, falou que trabalhava com startups e saiu pra não me deixar numa situação pior, eu falei, nossa, eu preciso de fazer lugar pra ela voltar. E aí, enfim, a gente conversei com algumas pessoas lá, agradeci, fui lá no outro grupo, peguei Carol pelo braço, ela tava dando ideia lá já e tudo. Falei, olha, acabei de abrir um lugar pra você voltar, seja bem-vinda de volta ao time. Foi até bem doido, porque eu tava já, assim, super imersa no grupo, dando... E todo mundo, não, mas você já vai. Eu falei, vou, gente, mas daqui a pouco eu volto, se vocês quiserem, eu ajudo vocês. Tá aí, 2 anos e meio esperando agora. Voltar. Tem 2 coisas aqui que são interessantes, uma curiosidade e um aprendizado, né? A primeira curiosidade, o Edival, que já gravou o podcast aqui, tava no time original da Global Touch. Você dispensou ele? Não, ele ficou até o final e ganhou o prêmio com a gente. Edival da Bauner foi até o final do evento. E aí, uma das premiações do evento era a mentoria com a Aces, né? Na época, a gente ainda tava trabalhando no cowork aqui em Vitória. Aí quando a Júlia chegou lá, acho que tinha umas 5 ou 6 pessoas, 4. Né? 4 pessoas. Contando com a Carol? Eu, Carol e mais 2. Eu falei, olha, Júlia, é legal você dar uma enxugada no time ao máximo, assim, e tal. Aí saiu o Edival, saiu outro menino que tava também. E ficou só as 2, né? Porque time pequeno pra começar é melhor. À medida que a empresa vai tomando estrutura, time pequeno toma decisão mais fácil, é menos gente gerenciar, é mais fácil coordenar as atividades, né? E principalmente no começo, quando é tudo muito dinâmico,
e como as coisas mudam muito no começo, é difícil você manter as pessoas na mesma página. Mas eu preciso te fazer um adendo aqui. Éramos 7 no sábado pro domingo, 3 pessoas não voltaram, ganhamos o prêmio, o primeiro lugar, em 4 pessoas. E aí não foi tipo, vamos enxugar. Não era essa não, a esse dinâmica. foi o feedback que eu te dei quando você começou a mentoria. Eu já tinha feito muito isso no evento, não estava preparado para fazer de novo, né? E aí, qual que foi o combinado com todo mundo? Foi, gente, a gente vai ter muita tarefa para poder fazer da modelagem e validação de negócios. O que eu vou fazer? Eu vou distribuir a tarefa entre todo mundo. Quem entregar, continua. Quem não entregar, não continua. Então, foi um combinado no dia 2, pós-Startup Weekend, que a gente se reuniu. E isso foi muito legal de ter feito isso. Foi o próprio Edival também que puxou, e sou muito grata a ele por isso. E aí foi assim. Então, ele mesmo falou, nossa, eu queria muito continuar, mas né, não tô dando conta, que todo mundo trabalhava. Todo mundo ele tinha o projeto dele também. Exatamente. E foi assim, quem entregou, continuou, quem não entregou. E a Carol trabalhava o dia inteiro e entregava tudo na madrugada. É muito igual banda, né? Se você for pegar as histórias das bandas dos anos 80, o guitarrista tava numa banda de manhã, outra banda à noite, só que a galera vai... Gente, foram momentos caóticos, tá? Eu não sei como eu estou sã hoje, porque foram meses caóticos na minha vida, mas deu tudo certo. A gente falou um pouco da história de vocês, eu queria entender um pouco o que é a Global Touch hoje. O que a Global Touch faz, quem que ela pode ajudar, que bicho é esse? Vamos lá. A Global Touch é uma empresa de educação corporativa. A gente acredita que conhecer o que é diferente faz toda a diferença. E é por isso que a gente ajuda pessoas e empresas a ampliarem seus horizontes através da troca de ideias, conhecimentos e experiências. Então, o que é isso, né? Por que a gente existe? Primeiro, porque a gente realmente entende que a gente pode contribuir com as empresas ajudando a conhecer o que é diferente. Isso tem tudo a ver com inovação. E é por isso que os nossos programas, eles trabalham várias formas de entregar esse tipo de experiência para as empresas. O primeiro deles é o Innovation Experience, que são normalmente 2 dias de imersão, que a empresa passa conosco conhecendo outras empresas que já superaram o desafio que elas querem superar. Então, o que a gente faz é acelerar a curva de aprendizado para que, se conectando com quem já fez aquilo que você quer fazer, você consiga ter resultados mais rápidos e encurtar o caminho, né? A gente brinca muito que, na prática, a teoria é outra. Aprenda pela troca de experiências. Então, esse é o primeiro produto, o primeiro programa, que é para conhecer o que é diferente. Hoje é o produto de entrada e qualquer pessoa pode participar do Innovation Experience, né? Exatamente. Então, normalmente o perfil de cliente é eu preciso mudar o mindset dos meus funcionários, meus colaboradores para entender o que é inovação. E como que eu faço isso? A empresa normalmente pode dar palestra, pode participar de cursos, treinamentos, mas a gente entende que o aprendizado por experiência, né, que é através da imersão, através da prática, ele tem um resultado muito mais rápido, muito mais efetivo. Então tem a ver com o intercâmbio que eu falei lá atrás, que é te tirar do escritório, ficar 2 dias fazendo intercâmbio, entre aspas, em outra empresa, em outras empresas, em outro contexto, em outro ecossistema, para voltar inspirado a transformar os insights em ações e colocar aquilo em prática. E isso tem tudo a ver com inovação. Né? Hoje a Global está trabalhando em quais cidades? A gente tem parceiros locais em Campinas, em Belo Horizonte e aqui em Vitória. Então, a gente está presente fisicamente em 3 praças, né, em 3 cidades, mas a gente atende clientes, inclusive já atendeu em vários lugares do mundo. Assim, em termos de localização geográfica, a gente consegue construir programas independente do local, independente da temática. O que a gente é expert na metodologia em como entregar esse tipo de experiência. A gente já testou, aprendeu, errou e a gente sabe muito bem o que dá certo e o que não dá certo. E a gente consegue construir algo que realmente seja transformador, para poder tirar as pessoas da zona de conforto, apresentar aquilo que elas não estão acostumadas, realmente aquilo que é muito diferente, para voltar para falar, nossa, agora eu sei por onde que eu posso começar ou por onde eu posso continuar a fazer dentro da minha empresa. Mas esse é o primeiro produto. Né? E é um dos mais antigos também que a gente tem. Desde que a gente começou a Global Touch, a gente trabalhou muito para melhorar e promover esse produto, porque a gente acredita muito no poder de transformação dele. E a gente recebe muitos feedbacks de empresas que participaram, de empreendedores, de gestores, que ou mantiveram aquele relacionamento que eles criaram dentro do programa, né, dentro da imersão, ou que estão virando clientes, ou que estão fazendo negócios. E isso é um valor que a gente não promete entregar, mas a gente fica muito feliz quando acontece e tem acontecido com bastante frequência. O trabalho de curadoria ele é fundamental, né? A gente começou
E a metodologia, ela entrega exatamente isso. A gente tem as 3 etapas, enfim, e a gente consegue entregar aquela experiência que faz toda a diferença. Esse foi o segundo produto que vocês lançaram, né? Foi. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas qual foi o primeiro produto? Hoje vocês não trabalham ele Ativamente. Ativamente, é sobre demanda, mas me fala um pouco do primeiro produto que onde o Global Touch começou. Onde tudo começou. Hoje a gente chama de programa personalizado de benchmarking, mas na época a gente fazia e não tinha ideia do que a gente estava fazendo. Que tinha um nome tão chique, tão bonito para aquilo, mas que a ideia inicial, né, e que a gente tem feito sob demanda é o empresário, a empresária ou a empresa tem interesse de fazer uma viagem, e era baseado muito em deslocamento, então durante uma viagem as pessoas, quando querem conhecer pessoas ou empresas da sua área de atuação, no seu local de destino, a gente consegue construir um programa para ela conectar com empresas que fazem o que ela faz lá. Então, quando você aproveita, seja no Brasil ou no exterior, para poder entender da sua área de atuação, da sua área de negócios, onde você está, a gente consegue construir essa agenda, entregar aprendizado e conexões que fazem sentido, né? E a gente pensa muito em qual desafio a empresa está passando nesse momento. Então, uma curadoria é quase um trabalho junto com ela para entender qual que é a real necessidade dela, quem que ela precisa conhecer, quem são os players, quais são as dificuldades, quem pode ajudar ela. E é um processo meio investigativo, sim, que a gente vai construindo junto com a empresa e até com as pessoas que vão receber a gente, com as empresas que vão receber a gente. No final das contas, eles também acabam passando contatos que seriam interessantes a empresa conhecer. É quase um ciclo e isso é muito interessante. Esse aprendizado de que as empresas elas estão dispostas a compartilhar e que elas veem valor nisso. Isso foi, um dos aprendizados que a Global Touch me trouxe e que eu acho, mais fantástico nessa trajetória. Formação de cultura que vocês estão fazendo, né? Porque isso não é óbvio para a maioria dos players que vocês trabalham, né? É a pergunta que a gente mais recebe, mas como que é isso? Eu vou compartilhar aquilo que eu sei com potencial concorrente? Ou por que eu ganho com isso? É a pergunta que a gente mais recebe. E pela pergunta a gente vê o mindset, ou o tipo de mentalidade que a empresa ou que a pessoa está. Então, quando você está na mentalidade da competição, que é o que a maioria das empresas estão, essa pergunta é natural. Ela surge e fala, nossa, mas por que eu vou ganhar com isso? E o que a gente faz é mostrar o valor de mudar a mentalidade para o mindset da colaboração, que todo mundo ganha, onde que a troca favorece os dois lados, que é algo que faz sentido para todos os envolvidos. E o nosso trabalho é fazer esse tipo de transformação, que as empresas parem de pensar em competição e comecem a pensar no mindset de colaboração. E a gente vê na prática o resultado. Aí tem até um caso de um cliente que depois que ele fez um Innovation Experience, saiu de Vitória, foi pelo Horizonte, ficou um dia inteiro, a diretoria toda da empresa ficou o dia inteiro conhecendo empresas que inovaram na cadeia que ele trabalhava, né, no segmento que ele trabalhava, que a empresa trabalhava, e ele falou assim, nossa, gente, eu nunca receberia na minha empresa se eu não tivesse ido. E agora eu entendi o que é. Então, depois que eu fui lá, fui bem recebido, compartilharam comigo como que é, o que deu certo, o que deu errado. Agora eu entendi como que isso é realmente produtivo, como que faz diferença. E podem mandar que eu quero receber aqui também, porque fez diferença pra mim. Então, isso pra gente é tipo bingo. A gente conseguiu transformar uma empresa que tinha uma mentalidade de competição para uma mentalidade de colaboração, para que essa troca continue e se perpetue. É mais do que o conceito de benchmarking até, né? Porque deixa de ser simplesmente uma visita técnica. Vou lá visitar a sua empresa para ser uma imersão real, né? As pessoas sentam, conversam, né? E tendo participado de um Innovation, eu senti muito isso, o tanto que as empresas que recebem já entenderam esse sentido. O sentido do valor da troca, da imersão. Eu acho que isso parece, para nós que estamos mais envolvidos com esse movimento, parece ser algo tão natural e muitas vezes a recorrência vem, né? Mas espera aí, como assim que eu vou abrir minha empresa, né? Os segredos estratégicos para o meu concorrente? Mas, Mayra, eu vou te dizer que as empresas que recebem a gente nem são elas que fazem a maioria dessas perguntas. Quem faz mesmo, cliente muito curioso, faz, mas como assim a empresa vai falar sobre a parte estratégica dela? E aí a gente mostra que é possível, que as empresas elas estão dispostas. Porque também quando você é visto como benchmarking, você
Cria autoridade, né? Exatamente, você cria autoridade, você quer ser elevado a esse patamar de benchmarking. Então, assim, eu acho que as empresas, elas estão muito mais dispostas a entregar do que a gente imagina. E o que você falou sobre é muito mais que benchmarking e faz sentido porque a gente tenta desconstruir um pouco do benchmarking como só o case de sucesso. Ser benchmark, ser referência é muito legal. Assim, todo mundo, na hora que recebe, fala, deixa eu compartilhar o que eu estou fazendo, entende isso e vê como valor, ok. Mas o que a gente faz é mostrar que o benchmark ele precisa de abranger, abarcar uma nova fase que é o que não deu certo. E as empresas não estão preparadas ainda para compartilhar aquilo que não deu certo. E o nosso trabalho é criar um ambiente de confiança para que as duas partes, duas empresas que não se conheçam, que não se conhecem, se sintam à vontade para falar, olha, isso aqui funcionou, isso daqui não funcionou. Aquilo que eu compartilho que não deu certo é onde que eu posso agregar mais valor para o meu parceiro, para a empresa com quem eu estou conversando. E o contrário também é verdadeiro. Porque na hora que ele me fala, olha, por aqui funcionou, por aqui não funcionou, eu falo, opa, não vou errar a mesma coisa. Porque se a gente está falando que o grande aprendizado, né, o grande métrica das empresas, das startups é aprendizado, se eu aprendo com a minha experiência e aprendo com a experiência do outro, eu estou acelerando o meu processo. Então, isso é muito rico. Sobretudo, o negativo que sempre, às vezes, marca muito mais, né? Uma coisa que vocês falaram é que não tem como falar de inovação sem falar de colaboração, né? As duas coisas são intrínsecas. No episódio que a gente fez com o Vix Labs, no episódio que a gente fez com o Zé também, o Zé da Raiz Capixaba, ele é fruto de colaboração, na cabeça dele, tipo, todo mundo ajudou. Ele já mandou depoimento agradecendo todo mundo, acho que você também, por conta de acho que era de um Innovation Experience que vocês fizeram por Tudo Bem, lembra? Ah, é. Aquilo ali foi um marco muito bom pro Zé da Raiz. Inclusive, quem tá ouvindo que quiser conhecer a história do Zé tá lá. Mas assim, o Zé é fruto, de certa forma, do Innovation Experience que vocês fizeram, que foi tematizado naquela época, né? Ele também fez parte do programa personalizado de benchmark. A gente criou um para ele conhecer algumas empresas de orgânicos no Rio e São Paulo. E foi bem legal, porque ele conheceu autoridades bem, assim, referências na área dele. Voltou transformado. Foi. E é engraçado porque, assim, diferente de outras coisas na vida, conhecimento, quando você passa, você não perde, né? E realmente, o que dá errado, como o erro é o maior professor que a gente tem na vida, né? O que dá errado deveria ser uma das coisas que a gente mais compartilha, né? Porque o que dá certo, poxa, deu certo, o que dá certo pra mim não necessariamente vai dar certo pro outro. Mas aonde eu erro, onde eu tropeço, a gente consegue deixar as pessoas alertas de que ali tem pedra, né? De que ali tem perigos. Hoje vocês estão trabalhando com outro produto, né? Que não muda a temática, que continua sendo na mesma pegada, mas é um produto já voltado mais para a empresa, né? Exatamente, é o Innovation Exchange, porque a gente entendeu o valor do Innovation Experience como conhecer, quando as empresas saem da sua realidade vão conhecer outras realidades, mas vários parceiros e vários clientes começaram a falar com a gente, mas eu quero fazer isso todo mês, eu quero que isso não seja só uma imersão que eu vou lá, volto e acabou. Como que eu trago isso para a rotina e para a realidade da minha empresa? E a gente falou, opa, precisamos criar alguma coisa para atender essa dor, né? A gente sempre fala que o melhor produto é quando a gente resolve uma dor, e se o cliente está me falando que aquilo é uma dor, a gente então criou o Innovation Exchange, que são os grupos de benchmark. Então, as empresas que recebem o grupo são as mesmas empresas que são recebidas. Então, a gente forma grupos de 6 empresas, 2 de cada cidade, então no triângulo, né, BH, Vitória e Campinas, e durante 3 meses aquelas 6 empresas vão superar o mesmo desafio, o desafio compartilhado, seja de experiência do cliente, de pessoas e cultura, de métricas e gestão. Então, quando a empresa se escala, né, ou se coloca, não, eu tenho esse desafio hoje, meu desafio é experiência do cliente, como que eu posso melhorar a experiência do meu cliente? E aí ela, durante 3 meses, conhece outras empresas, ela compartilha dela, então ela recebe o grupo na empresa dela, fala como que ela faz, o que dá certo, o que dá errado, e ela no outro mês vai para as outras 2 cidades e conhece as empresas daquela cidade e também o ecossistema. Então, por isso que são 2 dias. O primeiro dia na cidade é conhecendo as empresas do grupo, o segundo dia na cidade conhecendo as empresas, o ecossistema de maneira geral, os hubs, enfim. Porque o líder hoje, a gente entende que ele não pode ser só o líder que sabe tudo. Ele não tem que saber. E, na verdade, tem que assumir que ele não sabe, e onde que ele não sabe, ele tem que saber conectar. Então, é um produto que vai entregar não só treinamento e desenvolvimento, mas vai entregar conexão. Vai desenvolver líderes que são líderes conectores. Hoje, os RHs, né, os departamentos de pessoas, de treinamento e desenvolvimento de pessoas, as empresas têm recurso para isso, elas precisam investir, elas sabem que isso é importante investir, mas elas investem da maneira muito tradicional. Então, elas
capacitação, evento, consultoria. E o que a gente quer fazer é, além de capacitação, evento e consultoria que faz sentido, ok, mas como que você ajuda seu líder a se conectar com pessoas de ecossistema, se conectar com inovação e transformar sendo protagonista? Porque o líder ele precisa ser protagonista. Quando ele compartilha aquilo que ele faz, ele se desenvolve, porque ele está aprendendo ao falar do trabalho dele e está aprendendo a conhecer o trabalho das outras 5 empresas que estão ali para superar o mesmo desafio. Então, a gente está muito, muito feliz com esse produto, com esse programa, que é o intercâmbio na veia ali, né? As empresas recebem, são recebidas, então a imersão acontece entre o grupo e em 3 cidades que a gente tem a base para poder fazer isso acontecer de maneira recorrente no dia a dia das empresas. Então, é o nosso produto que chama Innovation Exchange. Agora nem tudo são flores. A gente está falando de uma Global Touch 2 anos e meio depois, que tem esses 3 produtos, essas 3 formas de troca de experiência, de desenvolvimento a partir de troca de experiência. Sem contar a Bi. A Bi a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas assim, não começou assim, né? Quando vocês saíram lá do Startup Weekend, vocês tinham o segundo produto que a gente falou aqui, que seria o programa personalizado de benchmark, né? E aí tinha uma premissa, será que as pessoas vão pagar por isso? Lá no Startup Weekend você validou de certa forma se as pessoas pagariam por troca de experiência, só que quando a gente começou a fazer o programa aqui, a gente tinha que provar isso numa escala maior, né? E talvez a Global Touch até hoje seja a nossa métrica a nossa principal referência de como é que uma validação bem feita acontece no timing que a gente imaginou. Porque tudo que a gente colocou no colo de vocês fizeram. Foi muita competência e alguma sortezinha de timing que teve de pessoas específicas nesse processo. Mas eu acho que é muito enriquecedor para quem estiver ouvindo entender como é que a gente avança, né? Como é que a gente aprende nesse tipo de projeto. Você lembra qual foi a primeira tarefa que foi dada aqui pra você na ACE quando você chegou? Vai lá validar o problema. O que significa isso? Ligar pra 20 pessoas. Era basicamente o seguinte, olha, você tá me dizendo que as pessoas têm uma determinada necessidade e que a sua solução ainda se encaixa num hábito. No produto que a gente estava falando lá atrás, a pessoa comprava quando ela viajava, né? Então a pergunta é, poxa, a pessoa tá indo viajar, será que ela vai comprar um produto ainda com vocês, para vocês fazerem a curadoria dos locais que ela tem que visitar e tal? E aí vocês fizeram uma pesquisa, na verdade, com 20 pessoas, pegando as 3 últimas viagens que elas tinham feito, para entender se elas tinham feito alguma coisa semelhante ao que vocês estavam propondo. Lembram disso? Uhum. E vocês encontraram alguém? Sim. A gente fez as entrevistas, né? E a gente tinha que gravar tudo, anotar os nossos insights. Eu lembro que algumas, como ainda a gente não conseguia gravar falando no telefone, algumas eu perdi. Era assim, foi momentos de tensão, Denis. Mas foi ótimo. E aí, nesse meio tempo, eu acho que nem fui eu que fiz, apesar de ser a minha professora da faculdade, foi você que conversou, né? Com a nossa primeira cliente pro bono. Não, calma aí, vamos chegar lá. Olha só a história. Vocês fizeram as entrevistas. Isso. A gente mapeou que tinha hábito diferente para viagem a lazer e viagem a trabalho. Isso. Que quando as pessoas viajavam a trabalho, inclusive, tinha um fit melhor com o produto de vocês. Só que tinha uma pessoa que ia viajar naquela semana. Exatamente. Que era a sua professora. Que era minha professora da faculdade, né? Mesmo eu tendo formado, eu mantive muito contato com meus professores. E a Júlia que fez a entrevista dela, acho que estava numa feira, não é isso? Numa feira. E aí a Júlia foi, fez a entrevista, ela falou, eu vou viajar. Aí a gente voltou com esse material pro Denis e o Denis falou, por que vocês não fazem o dela? Valida a solução agora. Já que validou o problema, bora validar a solução. E aí a gente tinha uma semana pra fazer, sendo que um dia da semana era feriado em Belo Horizonte. Então a gente teve 4 dias úteis pra fazer. 4 dias para fazer o briefing, fazer as conexões. O roteiro, aprovar, fazer as conexões e acompanhar no dia da viagem. Foi um dia só ou foi 2? Eu não lembro. Uma sexta-feira. Foi uma sexta-feira, né? E o que ela queria? Qual que era o objetivo dela com essa... A professora Juliana, ela estava abrindo um espaço colaborativo e aí ela queria conhecer os modelos que existiam de economia colaborativa
e ver como que eles monetizavam, como que funcionava, como que era a operação, porque o dela ainda era muito embrionário, mas ela queria entender como que eles estavam monetizando. E ela ia para Belo Horizonte, era assim, uma forma, era um dos melhores lugares para ela conhecer sobre economia colaborativa. E foi assim, a gente criou tudo em 4 dias, né? Foi muito legal o feedback dela. Ela conheceu 4 iniciativas, né? 4 iniciativas. E assim, foi maravilhoso. Foi o primeiro que a gente fez. A gente aprendeu muita coisa. Uma delas é que não dá para colocar 4 reuniões em um dia só, porque no final o cérebro tá derretendo. O pé tá doendo pra caramba. O pé tá doendo e é muita informação. Quando existe essa troca, você tá muito de olhos, mentes, coração aberto para absorver aquilo. Então, assim, é um catatal de informação. E mais de 3 reuniões foi um dos nossos primeiros aprendizados. Assim, não é possível porque a pessoa não absorve mesmo. A troca não tem tanta qualidade. Mas foi um aprendizado bem bacana, né? Não, o mais engraçado é que quando você sai do 0 pro 1, que vocês nunca tinham feito pra vocês fazerem o primeiro, é fazer tudo. O que é briefing? Qual é o formulário de briefing, né? Como é que... a gente construiu tudo, o avião o processo, voando. O negócio, justamente, né? E quando ela embarcou pra BH, ela recebeu um e-mail com a planilha, com todos os contatos, quem que ela ia conversar, qual o horário, qual que era o LinkedIn da pessoa, qual que é o endereço de deslocamento de um pro outro. E ela falou assim, não tô acreditando que vocês fizeram isso. E no final, o mais legal, me marcou muito, foi tão transformador que a gente tá mudando o nosso planejamento estratégico, porque elas falaram coisas que a gente já ia errar, e a gente não vai errar mais porque a gente já sabe que o caminho não é por ali. Então foi uma validação assim incrível do que a gente se propõe. Conecta com o que a gente tava falando, né? De compartilhar os erros, compartilhar o... Exatamente. Vocês falaram que foi o primeiro cliente pro bono que vocês fizeram, mas na real a gente não sabia até então o custo operacional do processo de vocês, né? Como era a primeira vez que vocês estavam fazendo, a gente começou a medir a partir dali, né? Então, qual era o custo de fazer o briefing, qual era o custo de fazer as conexões? E ainda tem por mais que as pessoas perguntem muito, como assim a empresa vai abrir a porta para mim? Ainda a gente viu muito na época, assim, a Júlia tem uma habilidade fantástica de abrir portas, né? Porque a Global Touch não existia, a Júlia estava falando de Vitória para outros lugares, para São Paulo, para Minas e tal, e convencendo as pessoas a receber as visitas ali, visitas muito qualificadas, né? Porque quem recebia geralmente era o diretor da empresa, independente de qual era a iniciativa. Só que vocês fizeram isso mais algumas vezes pro bono, né? Mais 12 vezes. Até o processo ficar liso, né? Certinho. E aí a gente começou a colocar a missão de vender, né? E como foi fazer a venda? Nossa, eu lembro de eu recebendo a notícia, eu tava trabalhando. Eu queria gritar aonde eu tava. É surreal. A gente começou a fazer várias vezes sem cobrar, e a gente tava amando fazer o que a gente fazia, e de repente alguém pagou pra fazer uma coisa que a gente ama fazer. Aquilo ali pra mim foi assim, mais do que a venda em si, foi, nossa, conseguir monetizar uma coisa que a gente gosta de fazer, que a gente ama fazer, que a gente aprendeu a fazer, foi assim, surreal. E me caiu uma ficha muito... esse primeiro cliente, ele foi bem emblemático pra gente, pelo menos pra mim, porque a ideia dele, ele é português, e a ideia dele era vir conhecer o mercado brasileiro para saber se ele podia vir morar aqui no Brasil e se ia ter fit com o que ele imaginava, com o que ele trabalhava lá. Ele é arquiteto e gerenciamento também de portfólio. E aí, na hora que eu li, assim, mais ou menos entendi o que ele estava precisando, eu falei, Júlia, você já pensou no poder que a gente tem com essa pessoa? Olha a responsabilidade se ele vier morar aqui no Brasil. Se ele falar, ok, conheci, vim morar aqui no Brasil, ou não é o que eu imaginava, vou ficar lá em Portugal mesmo. Falei, gente, isso é uma responsabilidade muito grande, então foi um peso muito grande pra mim, assim. Eu fiquei muito... Não sei explicar, assim. Eu sei que eu fiquei meio em choque, assim. Falei, meu Deus, o que eu vou entregar pra essa pessoa que seja valor e que eu também não fantasie, né? O que é o Brasil, que eu traga a realidade. Mudar o futuro da pessoa. Exatamente, o resultado que ele veio morar aqui no Brasil. Tá sucesso. Acho que é muito a sensação que a gente tem aqui na Isis também, quando a gente tá junto com vocês, né? Orientando os negócios. É tipo...
um desvio de rota pode fazer atrasar o projeto ou pode fazer você desistir do projeto, né? Geralmente, quando a gente passa essa atividade de venda durante a validação, a pessoa ouve muito não até ouvir o primeiro sim. Eu não vou lembrar se foi o primeiro ou o segundo, mas foi bem no começo. A segunda venda que demorou mais para poder acontecer, teve a empolgação da primeira, e aí tem uma história de bastidor que a Júlia me liga para poder dizer: Denis, fizemos a primeira venda e tal. Eu tava, acho que, indo pra Guarapari com Yara no carro, a gente parou o carro pra poder conversar, né? Ela, não, só pra te falar, fiz a primeira venda, tô muito feliz e tal, não sei o quê. Falei, show, agora é entregar, né? Ela, tem isso também. Falta essa parte. Tem isso ainda, mas vamos. A gente trabalha resolvendo problema um dia de cada vez, assim. Gerenciamento. A gente trabalhava em casa, então era um dia lá em casa, um dia na sua casa. Eu ia com a Elisa pra lá, falava assim, cara, vamos trabalhar aqui hoje até tal horário, depois leva ela pra escola, volta e, tipo assim, foi realmente... Elisa colaboradora honorária, né? Porque desde 6 meses que ela tá... Tem até o uniforme da Global Touch. Elisa é minha filha, só pra deixar claro. E ela é colaboradora desde o dia do Setup Weekend, que ela tinha 10 meses, ela tinha que amamentar, e eu tava o dia inteiro no evento, o Fernando, meu marido, levava ela lá pra amamentar durante o evento, que eu tinha que ficar imersa lá. Enfim, colaborando desde o começo. Só que aí depois, esse primeiro produto, ele... era um produto que era complicado de vender, apesar das pessoas terem comprado e a gente ter entendido que tinha uma brecha para ele. Era um produto muito pontual, porque ele era vendido no momento que a pessoa vai fazer uma viagem, né? Então, quer dizer, no momento da viagem, a gente tem que saber que a pessoa está indo viajar, ela tem que conhecer vocês, tem que entender que ela pode contratar vocês. A venda era um processo um pouco complicado, né? Daí, a Júlia teve a brilhante ideia de ir para BH, fazer um roteiro para ela e abrir inscrição, né? E esse foi o protótipo do Innovation Experience, né? Inclusive. Foi. Exatamente. Foi muito legal. O desafio era assim, nossa, mas é muito personalizado. O programa é para aquela pessoa, naquela viagem, sobre aquele tema. E como se a gente vai ficar fazendo isso o resto da vida, a gente não consegue ter o impacto que a gente quer ter enquanto empresa, né? Então, nessa inquietação de falar como que eu posso aumentar o impacto que a gente consegue promover todos que a gente já tinha feito até então, eu falei, mas e se a gente definir um roteiro? E se eu construir um roteiro e abrir vagas para as pessoas se inscreverem, para as empresas querem inscrever seus colaboradores? Essa foi a proposta inicial. E eu estava indo para BH por uma questão pessoal, fiz uma agenda para mim, que eu queria fazer, porque eu sou de lá e não conhecia inovação lá, não conhecia esse mundo paralelo. E falei, Carol, vamos abrir umas vagas aqui no Simpla, a gente não sabia nem quanto cobrar, você lembra? Nossa, eu lembro. Foi assim, foi momentos, eu acho que eu fiquei muito agitada, porque dessa vez a gente ia levar mais pessoas, né? Então ia ter que gerenciar mais pessoas, e não só a agenda, a gente ia, a Júlia ia junto. Então, assim, tinha toda uma parte logística, de van, essas coisas, que a gente nunca tinha feito, a gente não estava preparado, a gente não tinha nem fornecedor para isso. E a gente abriu, eu lembro que a gente abriu 6 vagas, eu acho. E nesse meio tempo de venda, a gente prometeu uma vaga a mais, a gente usava um gerenciador tipo de eventos, assim, um site para gerenciar eventos. E aí a gente abriu uma vaga a mais lá no site. Veio outra pessoa e comprou. Porque viu no LinkedIn. E aí a gente já tinha prometido para uma pessoa, não podia desprometer, ia ficar chato. Então foram 7, né, eu acho. Comigo 8, Foram 7 junto com mais a Júlia. E a gente conheceu algumas empresas, aceleradores, startups lá. E foi muito legal a resposta de quem recebeu a gente, né? Porque na segunda-feira, eu acho, ou no domingo, logo que acabou o Innovation Experience, alguns deles ligaram, deram feedback que queriam receber ainda mais gente. Essa foi, assim, uma das melhores respostas que a gente podia ter. E muitas coisas nasceram daí, né? Nasceu a disciplina de empreendedorismo da UFES. Nasceu o nosso estreitamento com vários agentes aqui do estado, como a Tec Vitória, como a UFES, também, né? O Orb de lá. Então, assim, foi bem interessante essa primeira versão do Innovation Experience. Ajudou muita gente. Pra surpresa de vocês, pessoas do local, da própria cidade, se interessaram, né, por participar, não só da cidade de origem que vocês estavam sugerindo, imaginando que só
vocês acompanhariam juntos, né? Sairiam juntos daqui, mas lá de BH teve gente que se inscreveu, né? Isso foi, assim, uma grande surpresa, porque como a gente estava no mindset, na ideia de que as pessoas tinham que viajar para conhecer o que é diferente, a gente nunca imaginou que no mesmo lugar aquilo teria valor. Então, quando uma pessoa, um dono de um escritório de advocacia de BH se inscreveu para conhecer empresas de BH, a gente falou, opa, temos um grande aprendizado. Você era de BH e não conhecia essas empresas também, né? É óbvio quando a gente olha para trás, mas enquanto você tá no piloto ali, é complicado você olhar algumas coisas, né? E o mais interessante, a disciplina da UFES que você falou que nasceu de lá foi a partir de uma conexão feita ali. Explica o que é a disciplina rapidinho. Hoje a disciplina da UFES de empreendedorismo, ela é em parceria com a UFMG, ela nasceu... a ideia de trazer para Vitória nasceu no Innovation Experience, o primeiro que a gente fez, e a ideia é que empreendedores possam dar aula e aproximar o mercado da academia. Existe todo um plano de aula que é seguido e os alunos eles vão fazer uma startup, validar um problema, solução do início ao fim. E quem dá as aulas são os empreendedores, tem matéria também, falando sobre alguns conceitos básicos de inovação, da parte financeira, jurídica. E a gente já está começando a 4ª, né? A gente já formou algumas startups, a gente já tem cases até legal de empresas, de alunos que estão seguindo a ideia e que estão já tendo destaque, assim. Inclusive, o último projeto está aqui, né, na ISIS com a gente. Eles vieram para cá, o Reset, que ganhou o último Demo Day. Pra gente é muito legal ver os meninos começando a turma sem saber o que é MVP e terminando depois de um semestre fazendo pitch, falando dos seus produtos, falando da solução que eles oferecem, totalmente empoderados, entendendo que empreendedorismo pode ser um caminho a ser seguido pós-universidade. E mais do que isso, a fim de dar continuidade de fato, né? Não só vendo isso como uma possibilidade, mas dando continuidade. É muito legal. E tem um ponto aqui que é muito relevante de falar, que eu acho que... E que talvez... para a gente reafirmar o caminho que a gente está, se a Global Touch, por qualquer razão que fosse, acabasse hoje, olha quanta conexão relevante vocês estariam deixando para trás, né? Acho que a gente não sabe nem dimensionar. É muito legal mesmo pensar isso, que a gente não sabia quantos clientes, quantos parceiros. A gente fez essa conta recente e a gente assustou com o número de mais de 200 pessoas que já passaram pelos nossos programas, de mais de 150 empresas que já receberam pessoas pela Global Touch e essa rede que a gente está criando. Então é realmente muito legal pensar dessa forma. Mas não é por acaso que os resultados estão chegando, né, meninas? Fiquei muito feliz por vocês quando saiu o resultado da Associação Brasileira de Startups, né? Que vocês foram indicadas como referências, né? Como empreendedoras que inspiram o ecossistema capixaba, né? Então, isso aí é resultado de muito trabalho. Denis também está lá. Eu também me surpreendi, né? Enfim, a gente nem imagina a dimensão, né? Como que o trabalho em rede que a gente vai fazendo vai impactando tantas pessoas e essas pessoas depois acabam tendo a gente como referência, assim, no que a gente vem fazendo, né? Isso é muito interessante, assim. A gente tem uma característica aqui do nosso ecossistema local, né? Que ele ainda está nascendo, ele está crescendo ainda. Então dá para trabalhar muita coisa nele, dá para conectar muita gente. E toda vez que eu vou em alguma empresa que eu acho assim que tem um poder que dá para trocar, para alguma empresa fazer benchmark, eu sempre me pergunto, cara, como que eu ainda não conheci essa empresa, ou como que as outras empresas ainda não conhecem esse cara, como que ele ainda não teve nenhum destaque, e por que não colocar ele em algum dos nossos programas para receber, para trocar, porque aqui tem muita, a gente acha que não, mas aqui tem muita empresa boa nascendo. E daqui a um tempo, se vocês ainda não ouviram falar do nosso ecossistema, vocês vão ouvir falar porque está crescendo bastante. Espírito Santo vai despontar aí. E esse é um das nossas missões, né? Colocar Vitória no mapa da inovação no Brasil. Sensacional, Carol, exatamente isso. A gente faz todo o trabalho via Global Touch, mas o impacto que a gente causa no ecossistema é gigante mesmo. E eu já estive em Belo Horizonte falando sobre o ecossistema capixaba. E quando eu conto tudo que a gente faz aqui, as pessoas falam, nossa, eu preciso de aprender com vocês. Eu falo, oi? A gente que tá querendo aprender com vocês. E como assim você tá falando que o que a gente tá fazendo
faz sentido e tem valor. Então, é viver a nossa essência num âmbito de ecossistema e a gente tem que se valorizar e realmente o Espírito Santo é referência e está se tornando cada vez mais. Teve uma história inusitada aqui. Aqui na ASIS, como a gente partilha o dia, partilha o espaço aqui, é normal a gente discutir com todo mundo como é que a gente pode melhorar os processos da aceleradora, o que está faltando. E um belo dia a Carol dá uma ideia pra gente, né, falando assim, poxa, por que vocês não deixam uma cadeira para ser a cadeira do ecossistema e todo dia vocês trazem alguém diferente aqui? De volta e meia vocês trazem alguém aqui para trabalhar. Essa ideia foi a Carol que deu. A Jéssica abraçou essa ideia. Jéssica, nossa gestora de comunidades, antes estagiária japonesa. Inclusive, ela está imortalizada como estagiária no programa de estagiários que a gente gravou. Ela continua japonesa. Mas a Jéssica abraçou essa ideia e começou a todo dia buscar pessoas que queriam partilhar do nosso ambiente, vir trabalhar um dia aqui com a gente e trocar ideia com quem estivesse aqui no dia. O projeto começou de um jeito bem descompromissado, porque a gente nunca sabe, de fato... quantas pessoas podem ter interesse, né? Tem interesse, se operacionalmente isso vai dar certo, se isso vai ter valor para quem recebe, para quem vem, como é que o mundo dá voltas e como é que o mundo retorna aquilo que a gente faz. Lei do retorno, meu filho. Até que um belo dia a gente recebe um programador aqui, tava bem deslocado no dia, tadinho. Chegou, ele era um pouco introspectivo e tal. E aí a gente tava tentando linkar. Poxa, olha, conversa com o empreendedor A, conversa com o empreendedor B. Talvez você possa ajudar. A Júlia, no dia, fazendo call pra caramba, resolvendo coisas de Innovation Experience. Eu falei, Júlia, conversa com aquele menino ali. Um pouquinho, né? Pra dar uma atenção a ele, que eu acho que ele pode te ajudar. Eu não sei se tinha o nome da BI na época, mas era a plataforma, eu acho que a gente tava chamando, né? Explica pra ele mais ou menos o que é pra gente... E a Júlia falou, não, vou conversar com ele. Umas 2 horas depois a Júlia sentou com ele pra falar. E conta a partir daí, Júlia, o que aconteceu. Foi isso mesmo, tava um dia muito caótico e a gente almoçou junto, na verdade. Falei assim, nossa, então eu vou almoçando e a gente vai conversando. E eu fui contando um pouquinho da história, contando um pouquinho do que a gente quer, onde que a gente quer chegar e tudo. E ele, enfim, entendeu e foi super legal, a gente conversou. Só que, beleza, foi embora, a gente também seguiu a vida. Um belo dia eu recebi uma mensagem no meu LinkedIn falando, oi, Júlia, aquele dia a gente conversou lá na ACE e tal, gostei muito do seu projeto, quero te ajudar. Você consegue entrar no Hangouts aí agora pra eu te mostrar o que eu fiz? Eu, oi? Como assim? Ele tinha feito um trabalho bem básico na visão dele, mas que pra mim era, tipo, sensacional, porque a gente fez toda a validação da plataforma muito manual e em pouco tempo ele tinha conseguido dar uma cara tecnológica pra tudo que a gente tinha feito em base de MVP. Só para ficar claro o que é a BI, né? O que é essa plataforma. O objetivo dela, na verdade, é conectar por desafios. Então, as pessoas e as empresas lançam na plataforma quais são os desafios que elas querem superar e quais são os desafios que elas já superaram e que elas têm disponibilidade de compartilhar a experiência. E aí, a gente fez várias conexões com essas informações de maneira manual. Então, a gente marcava as reuniões entre quem já tinha superado um desafio e a pessoa que queria superá-lo para que aquela troca fosse produtiva. E aí isso aconteceu na mão, assim, na marcação, na raça. No suor, a gente achou que ia conseguir fazer em 1 mês, a gente demorou, 3 meses para bater a nossa meta de número de conexões que a gente tinha definido. E foi muito, muito, muito desgastante, porque o processo ele era muito burocrático e manual mesmo. E aí chega a pessoa que entende de tecnologia e um dia faz um robozinho, um motor de matches. Pra falar, não, se a pessoa quer superar esse desafio e essa daqui já falou que já superou esse e tal, é muito fácil a gente indicar quem que já superou com quem quer superar. Ah, então tá bom. Se você falou que é fácil, né? Então tá. Cada um com a sua expertise, né? Enfim, fazendo uma longa história curta, ele tá trabalhando com a gente durante 3 meses já. A plataforma tá pronta, tudo feito por ele, com a ajuda dele. E a gente vai, enfim, tá muito feliz de ter essa experiência de vinda de uma ideia que a Carol deu e que a gente está sendo beneficiário da própria ideia. Então, essa lei
da correspondência, assim, tá sendo muito, muito legal. E contem da Helena, gente. Vocês precisam compartilhar isso. Tem a Helena e tem a Sandy. Mas olha só, são duas mulheres que fazem parte dessa história aqui ainda que tá faltando. Conexões têm possibilidades infinitas, né? Então, esse que é o ponto. A gente, tendo maneiras de se conectar, o que pode acontecer desde as coisas mais simples, que é um café e a gente aprender em 5 minutos de conversa, a você conseguir achar uma pessoa relevante pra caramba pro seu projeto de maneira totalmente descompromissada. Quem quiser saber mais sobre a cadeira do ecossistema, ouve o nosso episódio com os estagiários, a Jéssica, com o pessoal do Dev Squad. Inclusive, num processo seletivo que a gente acabou fazendo aqui, a gente conseguiu encontrar uma pessoa que tinha um fit danado com a Global Touch, a nível de perfil. E o mais engraçado é que as entrevistas das meninas duram as 2 horas e foi uma choradeira danada no dia que elas foram fazer, né, a conexão. Mas todo mundo que tá com vocês hoje gosta muito do projeto, né? Vocês veem que tem algo a mais, assim, dessa conexão com as pessoas, né? A gente aprendeu nesses processos seletivos que a gente tem feito que a gente tem que admirar as pessoas com quem a gente trabalha. Então, a gente descobriu que isso é um valor, né, da empresa, da Global Touch. E se a gente admira a pessoa e a pessoa admira com quem está trabalhando, é porque é um bom começo, né? Se você quiser, inclusive, você que está ouvindo, quiser estagiar em algumas das startups que estão aqui na ACES ou na própria ACES, manda um e-mail para queroestagiar@aces.com.br, ok? Se você quiser estagiar na Global, na TES, nas startups que você já ouviu aqui, a gente faz a ponte. Não estamos prometendo estágio, eu estou dizendo que a gente faz a ponte, ok? Só acho que é relevante que em um momento algum a gente disse que as meninas, a Global Touch está aqui em processo de aceleração, né? Foi o primeiro ciclo que a gente conseguiu conectar investidores aos projetos e as meninas foram selecionadas, né? História legal também. É outra experiência, né? Que quase vale um outro podcast. Me falem da Helena, porque a Helena voltou recentemente na história da Global Touch. Bom, a Helena, ela nasceu junto com a Global Touch, né? A Helena é uma persona que a gente criou pra gente criar o nosso pitch. O pitch vencedor do Startup Weekend foi todo baseado na história da Helena, então tem todo um storytelling contando que a Helena é dona de uma cafeteria e que ela preza muito pelo atendimento. Só que de uns tempos pra cá ficou muito cheio o café dela e ela queria saber como que ela podia melhorar os processos dela. E ela tem uma viagem marcada para São Paulo e ela pensou, como que eu posso resolver esse problema meu conhecendo outras cafeterias? Seria sensacional isso para mim. Eu conversar com os empreendedores, saber como que eles gerenciam isso. Só que ela não tinha 3 coisas: o tempo, a rede de contatos e o know-how para se conectar com essas empresas. Então, ela poderia contratar várias empresas e ela conheceu a proposta de valor da Global Touch, que é entregar esse roteiro para ela conhecer empreendedores, conhecer na prática, trocar conhecimento, aprender melhores formas de atendimento. E ela foi para São Paulo com a viagem marcada, tudo certinho, os horários, quem ia receber ela, e voltou para casa cheia de insights para aplicar, e o café dela é um sucesso. Esse foi basicamente o nosso pitch que a gente fez no Startup Weekend, foi ele que nos deu a vitória. E a gente usou a Helena durante muito tempo para contar como que a gente entregava valor para as pessoas. A gente fez vídeo da Helena, a gente fez post da Helena e, assim, ela virou quase uma terceira pessoa, né, aqui dentro. Era eu, Júlia e a Helena. Só um detalhe, no final do pitch me perguntaram, a Helena existe de verdade? Que dia que foi essa viagem? Eu fiquei assim... Exatamente, a gente personificou ela mesmo, tinha foto. E, assim, foi muito bom pra gente contar como que a gente entrega, como... na parte de comunicação, nossa, ajudou muito. Eu faço parte de comunicação hoje da Global Touch. Ajudou muito a gente a falar sobre os nossos valores e serviços. E com o tempo a gente foi sofisticando nossa comunicação. E agora, quando a gente vai implementar a BI, a gente vai ter um robozinho virtual que se comunica pelo WhatsApp. Um assistente virtual da Global Touch. E aí, a gente precisava de um nome para esse robô, porque ela se apresenta na comunicação, no WhatsApp. E a gente ficou num nome, até que a gente falou, por que não Helena, nossa terceira pessoa?
e tem tudo a ver com a Global Touch. Então, assim, a gente tá trazendo ela de volta, ela vai voltar a aparecer se você conversar com alguma Helena da Global Touch. Sabe que é a nossa persona, e a gente tá engajado em personificá-la bem, né? Até ilustradora a gente tá buscando pra criar esse personagem mesmo, pra trabalhar nos avatares das comunicações. E a Helena agora tem uniforme, tem e-mail, helena@globaltouch.com.br e ela tem um perfil no WhatsApp, então a Helena vai estar por aí. Massa. Menina, só pra deixar claro, eu já posso conversar com a Helena? Claro que pode. A Helena tá disponível para todos que quiserem se conectar para aprender pela troca de experiências. Beleza. Quem quiser mais informação, acessa o site da Global Touch, que vão ter todas as informações lá. Mas vamos lá, meninas. Pra gente se encaminhar pro final, eu queria fazer as perguntas mais difíceis aqui do podcast. Quem tá se inspirando na história de vocês, quem tá se vendo tão apaixonados por um projeto quanto vocês são pela Global Touch, queria que vocês compartilhassem um pouco das experiências de vocês, erros e acertos, né? Não deve ser tão bicho de 7 cabeças para vocês que vocês fazem isso o dia todo. Na visão de vocês, se eu tô começando um negócio, qual é o erro que você se atentaria? O que vocês acham que vocês erraram, que vocês deviam fazer diferente? Olha, eu acho que um erro que fica assim muito na minha cabeça, que a gente cometeu e às vezes a gente se pega cometendo, é abraçar o mundo, dar sim pra tudo. No início, como você não tem muito parâmetro do que é produto e processo, qualquer pessoa que vem com uma ideia, uma coisa que é para acrescentar, você fala, nossa, é isso mesmo que eu tava precisando. Nossa, é mesmo, eu vou fazer isso. Aí você vai colocando bagagem, Aí quando você vê, você tá fazendo 5 eventos em um mês, você tá dando aula para uma faculdade, você tá promovendo evento que tem a ver com o seu negócio, mas não é seu negócio, você tá ajudando em organização de startup de eventos, de várias outras coisas, e você acaba perdendo o foco, porque você quer abraçar o mundo, porque o seu processo, ele ainda não está 100% formado. Então, você acaba agregando isso para dentro de você. Isso é uma coisa que aconteceu muito com a gente. Chegou um momento em que a gente não sabia mais o que a gente ia dar preferência de atender, porque era muita coisa. E também é chato você falar não, né? Tipo, você começar a negar algumas coisas, você também pode estar perdendo várias oportunidades. Você sempre fica pensando, nossa, vai ter gente legal pra caramba ali naquele evento. Por que a gente não vai? Mas a gente também tem que saber balancear. Além da Global Touch, existe toda uma vida minha particular, da Júlia, da nossa sanidade mental, de descanso, que é bom preservar isso, né? Quando dá, né? E você, Júlia? Acho que um grande erro que a gente está buscando aprimorar ainda é não medir o aprendizado. A gente começa fazendo, quer executar. Passa um mês, passa 2, fala, nossa, o que eu aprendi com tudo que eu fiz? Então, a gente agora está buscando semanalmente anotar os aprendizados da semana. Isso tem feito muita diferença, porque dá tempo, né, de ser consciente sobre o que você fez, medir o aprendizado para poder fazer diferente, dependendo do resultado, né, ou melhorar aquilo. Então, medir aprendizado é a grande métrica das startups. Eu não entendia isso até, sei lá, um ano atrás, quando me falaram, tem que aprender, né, errar, começa a planejar e aprender. E isso hoje faz muito sentido, a gente tem que melhorar isso, é uma coisa que a gente precisa estar buscando melhorar, mas tem um caminho a percorrer, que é parar, medir, entender o que deu certo, o que não deu, e aí tomar as atitudes com base naquela experiência. Porque se você faz mais do mesmo jeito, você vai ter mais os mesmos aprendizados. Então, se eu avalio o aprendizado, sou consciente sobre aquilo e consigo mudar meu comportamento na semana seguinte, na sprint seguinte, eu consigo fazer daquele aprendizado um degrau, né? E não simplesmente uma esteira, onde você consegue vai continuar no mecanismo automático. Bacana. E o que vocês consideram, assim... É foda falar de acerto, porque fica uma coisa um pouco... Como é que eu posso falar? De autopromoção.
Mas o que vocês acham de decisão assim que vocês tomaram acertadas que foi muito importante para Global? A gente tem sempre muito medo do novo, né? Das novas experiências, dos novos aprendizados. E decidir ir com medo mesmo é uma coisa que a gente faz e que eu acho que é acertado. Porque o medo não pode nos paralisar. Ele tem que ser um alerta para poder pensar em riscos e consequências. Mas quando o frio na barriga acontece é porque a gente pode estar no caminho certo e a gente une forças para poder dar conta dele. E o caso de São Paulo, para mim, é emblemático. Assim, a gente tinha feito mais de 10 ou 15 Innovation Experience, Vitória, BH, Vitória, BH, Vitória, BH, e estava super tranquilo com aquela zona de conforto. E a gente tinha que fazer São Paulo. E a gente estava adiando fazer São Paulo, porque São Paulo é um mundo completamente à parte, a gente não tem inserção nenhuma, não tinha inserção nenhuma. E a gente não sabia qual que ia ser a aceitação, tanto dos clientes quanto dos parceiros. E a gente decidiu fazer o Innovation Experience com medo mesmo. E o frio na barriga foi gigante e foi a melhor versão do Innovation, porque a gente atraiu pessoas de 4 estados do Brasil. Então, a gente conseguiu realizar uma experiência com um grupo que tinha gente de Brasília, de Recife, do interior de São Paulo e de Vitória. E aquela experiência para mim foi, não, quando a gente tá com medo, a gente tem que superar esse medo, porque é ali que vai estar o próximo grande tesouro que você vai descobrir para aprender, para poder pensar na próxima curva da estrada. Teve um momento de medo também que é bem marcante. Foi quando a gente foi aceitar a aceleração. Eu lembro que a gente estava assim, super insegura. A gente não tinha muito domínio do assunto, de como que iria funcionar a dinâmica. E a gente, meu Deus, o que a gente faz? A gente aceita. Consultamos todas as pessoas, mãe, avó, oráculos, tudo pra saber se a gente estava tomando uma super decisão. E eu lembro da gente no escritório, meio em posição fetal, assim. A gente, ai, nosso filho vai ter outros pais agora. E a gente chorou, eu lembro. Eu lembro. A gente, ó, meu filho, por fora plena, mas por dentro é pena, tá? Com medo mesmo, né? Esse foi com muito medo, assim, que a gente falou, tá, ok, porque a gente não tinha conhecimento, a gente mal conhecia empresas que tinham passado por aceleração aqui dentro do nosso estado. Então, assim, era tudo muito novo. Essa parte de acordo de sócios era muito complexo pra gente. E era eu e a Júlia. E era tudo que a gente tinha construído. E era tudo que a gente tinha construído na nossa trajetória, assim. Então, a gente tinha muito medo de entregar o que a gente tinha construído. Mas foi uma decisão ótima. Super assim, acertada, com certeza. A gente entende que o processo de... A gente estava até falando isso, sobre ter uma rede de apoio quando você está no começo do empreendedorismo faz toda a diferença. E a gente teve isso, tem isso aqui. E ter pessoas que estão passando pela mesma situação, pelos mesmos desafios, e falar, não, é isso mesmo, tá tudo certo, é por aí, continua que vai dar bom, é muito importante. Então, quando você perguntou decisões acertadas também, ir com medo mesmo nessa decisão foi uma decisão muito acertada. Vocês falaram uma coisa que eu acho que a gente admira todo mundo que a gente trouxe no primeiro ciclo, né? No caso de vocês, pra mim, era muito importante que vocês tivessem, eu falei isso com a Júlia no momento, porque o que a ASIS podia fazer pela Global Touch limitou no modelo que a gente estava anteriormente. Tipo assim, ou a gente de fato abriu o programa de aceleração, trazia investidores para ter espaço para poder fazer o programa, ou a gente não ia conseguir mais ajudar a Global Touch do tamanho que a gente estava, né? E não só a Global Touch, como os outros projetos também, mas Global Touch sempre vai ser especial pra gente, porque a gente pegou desde o dia 1. O dia 1 ali foi na sexta-feira, quando o Startup Weekend. Na segunda-feira a gente estava conversando. Então, a gente tem um orgulho danado de ter vocês aqui com a gente, de poder estar ajudando. E a história de vocês se confunde com a história, com certeza, da ASIS. Assim. Vocês estão, na minha cabeça, assim, vocês já passaram por 3 fases da ASIS. A gente passou por umas 20 da Global, porque a Global muda num ritmo mais alto, mas assim... Contem com a gente porque vocês precisarem, independente do processo de aceleração daqui pra frente, vocês sabem que vocês podem contar com a gente, beleza? Beleza, tamo junto. Massa. Pessoal, temos um programa? Temos um programa, mas antes disso temos um convite a fazer. Quem quiser participar do programa da cadeira do ecossistema, tem o link no nosso site, nas mídias sociais, e para passar um dia diferente aqui com a gente, para poder trocar experiência com as startups, de repente, né, quem sabe prestar um serviço,
ser um parceiro da aceleradora e também das startups. Será bem-vindo. E oxigenar o cérebro, né? Às vezes saem ideias daqui pro seu negócio. Isso é com bem... certeza, é inspirador, com certeza, né? Conhecer o que é diferente faz toda a diferença. Esse é o grande slogan, né, Júlia? E olha só, conta pra gente, onde que a gente encontra a Global Touch? O mais legal é encontrar a Global Touch presencialmente aqui na ASIS, né? Nenhuma rede social, nenhuma tecnologia substitui o que a gente pode fazer pessoalmente. Se conectar nesse nível é muito incrível. Então a gente tá aqui todos os dias de braços abertos para receber todo mundo e tomar um café. Vem tomar café com a gente. E além disso, quem tá longe ou quem não tem essa disponibilidade pode nos encontrar nas redes sociais, no LinkedIn, principalmente, no Instagram e no nosso site, que é o www.globaltouch.com.br. Tem e até live agora, né, cara? O nosso Instagram é @globaltouchbr, o Facebook também é @globaltouchbr, LinkedIn é Global Touch e a gente sempre coloca muito conteúdo ou dos nossos bastidores lá, principalmente no Instagram, muito conteúdo de inovação, muito conteúdo de empreendedorismo, a gente costuma fazer lives também. Se vocês quiserem entrar em contato também com a gente por e-mail, é o welcome@globaltouch.com.br. Joia, Carolzinha, valeu, Júlia. E eu só queria deixar aqui, quem quiser comentar esse episódio da Global Touch, pode enviar um e-mail para inovação@asis.com.br. E tem mais informações lá sobre os nossos processos, sobre os nossos programas também, asis.com.br e nas mídias sociais, @asisinovação. Fez o site, agora seguir. Divulga, né? Por favor, vamos seguir, porque deu trabalho, a gente cumpriu a meta que o CEO estabeleceu. 5 anos sem site, fizemos um em 15 dias. Exatamente. Tudo por causa do podcast, gente. Viva o podcast. Viva a comunicação. Tudo é comunicação. Até o financeiro, vambora, né? Tô achando que esse negócio tá ao contrário. Tá nada. Poxa, mulher, mas isso é sempre para cima. Caraca, velho, lá vem. Eu gosto de ficar conectado com o paraíso. Piada interna. Você falou piada interna, me perdi. Tá aqui, ó. Cuidado com piada interna. A cabeça fez um gancho. Então, corta o conectado com o paraíso. Eu gosto de ficar conectado com o paraíso. Agora vamos falar da Helena. Eu sei a história, mas eu queria que você contasse. A Helena dona de um café. Que tá com viagem marcada pra São Paulo. Chique demais. Vambora, gente. Só um minutinho. Volta, Renato.